A palavra diz assim, lá em Jó, no capítulo 4, a partir do verso 3. E isso aqui é uma palavra que uma determinada pessoa se direcionou ao Jó, e essa pessoa disse assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmezas ao que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que você vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Só até aí, meus amados, só até aí. Meu querido, eu queria que você se colocasse nessa situação. Essa parte da palavra que fala de Jó, e Jó nessa situação, ele está passando por talvez um pior momento da sua vida, no qual todos os seus filhos morreram, todos os seus animais, que era a sua fonte de riqueza, morreram, as suas casas, todas elas foram destruídas, e ele entrou, psicologicamente falando, meio que numa depressão. E aí vem um abençoado e ainda fala: poxa, mas logo você, que ajudou tantas pessoas, está desse jeito? Logo você, que quando as pessoas precisavam, você ajudava. As pessoas estavam de joelhos lá prostrado, você levantava. E agora você vai permitir isso? Você sendo quem você é, uma pessoa irrepreensível. E essa palavra me chamou a atenção, meus amados, para aquilo que tem acontecido hoje conosco. A depressão, os problemas psicossomáticos que têm acontecido e acometido as nossas famílias. Quantas e quantas pessoas aqui dentro, e eu falo com propriedade, têm passado determinados problemas, que não estão conseguindo nem dormir, e são dos mais adversos. Casamentos correndo riscos de serem totalmente destruídos. Mães e pais com problemas, com filhos nas drogas, e não sabem mais o que fazer. Pessoas desempregadas, perdendo esperança. E, meu Deus, vou passar mais um final de ano sem ter um soldo, sem ter um salário, sem ter um lugar para mim ir trabalhar durante o dia. Pessoas que não têm o que se quer comer dentro da sua casa. Acredite, é verdade. E glória a Deus, a você que contribuiu pela aquisição dessas 50 cestas. Pode ter certeza, serão 50 famílias que serão, pelo menos por um momento, saciadas. Eu não sei, meu amado, o que você possa estar passando. Eu não sei qual é o seu problema. Mas analisa, não é só você, acredite, que tem passado por essas situações. Ou é uma enfermidade. E muitas vezes uma enfermidade que para a medicina não tem cura. E como vocês sabem, e nós já demos testemunhos aqui, quantas pessoas foram curadas de câncer aqui nessa igreja? Uma das doenças mais terríveis. Quantas pessoas foram curadas, foram saradas? Olha o primeiro louvor, lindo, falando, olha, as feridas não tratadas, elas serão curadas. Quantas pessoas hoje perdendo as esperanças, inclusive no futuro dos filhos, porque não tem condições de pagar um colégio, ou um colégio melhor. Meu Deus, são tantas coisas. Mas eu vou dizer para você, eu acabei de ler um texto, no qual um grande homem da Bíblia, chamado Jó, passou. Mas não foi só ele, irmãos. Moisés passou pelo mesmo sentimento, pelo mesmo processo. Davi, lá no Salmo 51, ele deixa claro isso. O Salmo 32 também fala sobre isso. Elias teve que se esconder. Você imagina a pressão emocional que Elias estava passando? Jonas, fugindo inclusive de Deus. Muitas vezes, o teu problema não é nenhum desses que eu falei. Muitas vezes você está empregado e ganhando bem. E você está falando, Senhor, eu estou ganhando bem, eu estou
bem empregado, mas não é isso que eu quero, e eu quero algo diferente. Eu quero algo da sua palavra, algo que venha do céu. Meus amados, quantas coisas você tem passado ou já passou, e aqueles que não passou, pode ter certeza, não estou falando que desejando isso, mas vai passar, e isso faz parte do processo, isso faz parte do aprendizado. A questão não é quando você vai passar, como você vai passar, por que você vai passar. A questão é, e põe na sua cabeça, com quem você vai passar. Porque se você estiver firmado na rocha, se você estiver firme com Cristo, se você não esmorecer, se você não fraquejar, se você não dormir, você vai passar com êxito e vai ajudar a muitas pessoas. Não levanta a mão, irmão, mas responda para o teu coração. E aí eu estou falando com os mais adultos e mais maduros. Você já pensou em alguma vez falar: Senhor, me leva logo, que chega logo a sua glória, eu não aguento mais, me leva logo? Eu já pensei isso. Eu já desejei isso algumas vezes. Mas o Senhor é pastor. Nós não somos diferentes. É o mesmo Deus e é os mesmos desafios. Mas chega alguns momentos, irmãos, que você se vê em tal situação, e você sabe pela palavra como é a glória, você começa a desejar a glória. Desejar a glória não tem nada de errado, faça as coisas certas, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas se não for o momento, não deseje ainda. Não deseje ir, mas não apresse o processo. Eu vou compartilhar com vocês 3 casos deste ambiente, de 3 pessoas que entraram em situações similares, que talvez possa identificar você no processo que você está passando. Um deles faz exatamente 13 anos atrás, eu estou dizendo aqui nessa igreja, logo após a inauguração, uma pessoa que entrou nesse ambiente de depressão, uma pessoa de oração, uma pessoa de Deus, mas o ambiente que ela mais precisava era um ambiente financeiro, no qual ela passava muita dificuldade. Ela cuidava de uma filha, de um sobrinho, mas eles passavam tanta dificuldade que começou a faltar coisas de dentro de casa. E água, luz, alimento, não tem como esperar. Quando faltar, a coisa vai apertar. E se você não tem, o que você vai fazer? E ainda viúva, não tinha esposo. Ela chegou a conversar com Deus e falar: Senhor, ponto número 1, Senhor, me leva logo, eu não quero mais ficar aqui. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu não suporto mais viver aqui. Eu não suporto mais viver, me leva logo. Eu não sei que nome a gente dá isso. Se fosse na prática, a gente falava que é suicídio, né? Mas ela chegou a desejar a morte, e uma morte rápida. E a coisa estava tão apertada que ela colocou na cabeça: Senhor, eu preciso de um milagre. E eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. E ela saiu dessa mesma distância que nós estamos hoje, mais ou menos, lá no centro da Vargem Grande, durante 30 dias, esperando um milagre. Ela ia com o cartãozinho dela, que não tinha nada, colocava no caixa eletrônico lá, para ver se Deus tinha mandado um milagre na conta dela. E ela torava esse sol quente todo dia depois do almoço e voltava. Passados 30 dias, ela falou: o milagre não veio. E de fato não veio. Infelizmente, ela não está mais no nosso meio aqui. Ela não faleceu, ela não está mais no nosso meio. Mas e agora? Como é que ficou o emocional dela? Ela saiu dessa depressão, amados, ela até piorou. Eu perdi o contato há alguns anos com ela, eu não sei como é que ela está. Eu sei que a família dela toda está desestruturada em todos os sentidos. Em todos os sentidos que você possa imaginar. E a gente tem orado por essa família. Volto a dizer, não vamos desistir. E essa igreja não é uma igreja que desiste das pessoas, pode ter certeza. Um segundo fato, e aí, coisas parecidas, mas com visões diferentes.
Vamos analisar agora um jovem, entre seus 20 e 28 anos, que aos seus 22, vamos pegar aí uma média, bebia demasiadamente, gastava, não tinha nada, andava nas noites, seu hobby, carros e som, mas era uma pessoa vazia, e sabia que era vazia, casado, e o seu casamento começava a se ruir. Qual a atitude que ele teve? Não com essas palavras exatamente, mas ele falou: Senhor, é tudo ou nada, eu me entrego ao Senhor, e se o Senhor não fizer nada, eu já estou fadado ao fracasso, mas eu quero experimentar. E veio uma palavra para ele, desta igreja, e falou para ele: olha, em 6 meses eu vou mudar a sua história, 6 meses eu vou mudar a sua vida, 6 meses, tudo que você possa imaginar, vai acontecer na sua vida. E essa pessoa me deu esse depoimento, e eu vou falar para você, eu não chorei na frente dele, mas indo para casa sozinho, depois que eu ouvi isso, eu adorava ao Senhor, por ver o cuidado que Ele tem com essas pessoas. Porque essa pessoa desejou esse encontro, e buscou, e conseguiu. Mas ele não só ficou na oração, ele foi para o campo da ação. Ele se tornou uma pessoa ativa em tudo que precisava. E Deus tem honrado sobremaneira a vida dessa pessoa. E glória a Deus por isso. O terceiro que eu vou dizer para vocês, o menino, adolescente, muito confuso, perdido nos seus questionamentos, como a grande maioria dos adolescentes, revoltado com tudo, sem ter motivo. Tinha família, tinha pai, tinha mãe, tinha um lugar para morar. Condições financeiras? Não tinha, mas isso não era problema. Mas ele tinha algo que ele, sem entender, ele fazia toda semana. Ele subia para a laje que tinha no fundo da sua casa, colocava uma cadeira de fio, aquelas que meio que descansa, e ficava horas e horas até chegar a madrugada, perguntando para Deus, que Deus ilumine ele, para ele entender o que está acontecendo, porque ele queria uma resposta de Deus, para uma pergunta que ele não tinha. Olha que doido. O nome disso, vazio. Senhor, me enche, mas eu não sei de quê, eu preciso. E ele não sabia que o que ele mais precisava era justamente de Deus. E Deus, na sua graça e misericórdia, um dia pegou esse menino pelo cabelo. Até exagerou no pegar no cabelo do menino, que saiu um pouco dos cabelos. E trouxe esse menino para perto. E esse menino um dia, por causa de um outro menino, pequenininho, começou a descobrir esse amor de Deus. Mas passou também por um período de depressão. E esse sentimento, irmãos, ele vai afetar, ele pode afetar adolescentes, jovens, solteiros, casados, maduros, anciões, quem está desempregado, quem está bem empregado. E aí, irmãos, é com quem você vai lutar essa luta. Porque você sozinho, você é presa fácil. Mas se você estiver firmado naquilo que Deus tem falado para você, você já nasceu para vencer isso. A questão, meu irmão, é que muitas vezes as palavras que nós estamos falando aqui, a palavra que Deus tem falado para você, por que consegue mudar a vida de um irmão e não consegue mudar do outro? Aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que busca, é quem vai estar na frente. Não adianta estar aqui de corpo presente, mas com a cabeça totalmente fora daqui. Muitas vezes até reclamando. Por que eu tenho que vir? Você não tem que vir, irmão. Você não tem que vir.
Você tem que vir adorar. Aí sim, você vai encontrar essas portas abertas e pessoas para adorar com você. Mas se você vir contrariado, fique em casa. Nós vamos continuar orando, para que Deus desperte essa fome e essa sede em ti. Um dia, eu tenho certeza, nós vamos fazer aqui nosso encontro com Deus. Eu já fiz um encontro com Deus. São 3 dias. Gente, para começar, eu deixei claro naquele encontro, pode me quebrar, pode me jogar no chão. Não quero trazer nada, naquele encontro, não quero trazer nada para esse encontro que possa atrapalhar. Gente, era a Bíblia 24 horas. Dormindo, Bíblia. Acordado, Bíblia. Tomando banho, Bíblia. Comendo, Bíblia. E aquilo ali me alimentou de um tanto, irmão, que eu não queria parar. Mas hoje a gente como é que eu posso dizer? A gente se envolve com tanta coisa, que a única coisa que a gente não faz é estar com a palavra, mesmo podendo estar num momento de depressão. Ao vir para cá, irmãos, ao vir para cá, meu coração se alegrava pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu preciso que vocês entendam essa oportunidade, porque amanhã serão vocês que vão estar aqui ministrando vida de pessoas, edificando vidas. Mas todos estarão. Quem não estará, Deus vai usar de outra forma, de outra maneira. Mas se você está passando por esses momentos emocionais, psicoemocionais, você pode ter certeza, você está aprendendo muito nesse processo, porque Deus vai te usar para ajudar a vida de pessoas. Agora, não é o que eu acho, o que eu penso. Eu vou provar isso para vocês também na palavra. Lá em Provérbios 12, 25, a palavra diz, abra lá sua Bíblia, lá em Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Amados, olha para mim aqui agora, olha para cá, por favor. O coração ansioso, ansiedade é uma anomalia. Deprime o homem, nós estamos falando de depressão. Quantos a gente não tem encontrado aqui, que vive ansioso, que vive doido, correndo para um lado e de outro, querendo até adivinhar as coisas, querendo correr atrás do amanhã, com uma ansiedade incontrolável. Viva o seu melhor momento, amanhã é outro dia, o ontem não volta mais. Mas agora olha o contexto completo dessa frase: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E aí, primeira chave, essa palavra bondosa, de quem é a responsabilidade de levar essa palavra bondosa? Sua, irmãos. A palavra bondosa é de sua responsabilidade de levar. A quem? Aos irmãos que estão deprimidos. Mas quem são eles? Se você parar para olhar face a face nos seus irmãos, vocês vão conseguir enxergar quem precisa de uma conversa, quem gostaria de uma conversa. Talvez seja até você mesmo necessitando de uma conversa. Ao sair, ainda, olha só como que Deus faz. Ao fechar a porta da minha casa, até entrar no carro, eu levo mais ou menos 3 minutos. E olha só, bispo, o que aconteceu. E essa palavra, meu Deus, encaixou certinho. Olhando a rede social, eu vi lá uma família, luto. Uma família muito conhecida minha, luto. Meu Deus, o que já aconteceu? E comecei a ver os comentários e vi que não era nenhuma das pessoas que eu mais conhecia. E no último comentário estava falando assim: o anjinho foi para o céu. Eu liguei uma coisa com a outra. Entrei no carro, pus o celular, viva voz, saí com o carro, liguei para essa pessoa. A pessoa em pranto. Há mais ou menos 3 horas da tarde, 4 horas, o filho
de 6 meses que estava no ventre veio a falecer. Para quem é mãe, principalmente, pode imaginar o que é uma dor disso. Eu, como pai, mais a dona Neide, já passamos por 2 vezes esse processo. E eu, ao ligar para aquela pessoa, ela atendeu. Não foi a mãe do qual o filho morreu. Foi a mãe maior, a avó, que é o meu contato. Ela atendeu e eu comecei a conversar com ela. E ela desabando ali, chorando. E eu chorando junto com ela. O que é uma dor, e é uma dor, ao mesmo tempo, é um conforto que você está levando para alguém no momento que você mais precisa. No momento que ela mais precisou, ela pôde ouvir uma voz de quem talvez 4, 5 anos ela não ouvia. Mas naquele momento, essa voz estava lá, para a honra e glória do Senhor. E Deus me usou para me conversar com aquela pessoa e levar um conforto. E o filho dela, que é o pai da criança que morreu, não pôde me atender mesmo, porque o objetivo naquele momento não era esse. E eu só pedi para ela uma única coisa em lágrimas. Falei, pega o Tony, abraça o Tony. E disse para ele que eu amo ele. E nós começamos a chorar. Isso não tem preço. Nesse processo, irmãos, a gente leva talvez no máximo 5 minutos. É 5 minutos que você deixa uma marca na vida de alguém que nunca será esquecido. E muitas vezes a gente leva 5 minutos fazendo o que não deve, fazendo o que não edifica, fazendo o que peca, mas não tem coragem de pegar um telefone para poder dizer para um irmão, ó, estou contigo, ó, eu vou te ajudar. Nós estamos com um irmão aí montando 50 cestas, pedindo auxílio de irmãos para poder ajudar. O silêncio era igual a esse. Se nós não nos ajudamos aqui, nós vamos ajudar lá fora. Perdoa, irmão, mas essa palavra veio para mim primeiro. Você pode usar todos os instrumentos que você tem para ajudar pessoas, para edificar as pessoas, porque a palavra aqui está dizendo que o coração ansioso leva o homem à depressão, mas uma palavra bondosa o anima, e a responsabilidade de levar essa palavra é sua, é minha. E não adianta a gente querer terceirizar. Não adianta. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar para edificar a vida das pessoas, para dar um bom ânimo na vida das pessoas, para levar uma oração na vida das pessoas que vai transformá-la, que vai curá-la. Não somente virmos aqui e cantar o lindo, maravilhoso hino, o primeiro que nós cantamos da Ludmila Feber, mas Deus quer que você seja o agente de milagre na vida de pessoas. Amém? Você pode ser essa pessoa que vai dar consolo aos outros irmãos? Aleluia! Agora tem uma palavra melhor, ou melhor, mais tranquila. Para você que tem passado por esse processo, que já passou ou está passando. Em quem você vai depositar a sua confiança ou a sua esperança? Eu sei que vocês aqui podem falar, mas é em Deus, é em Deus. Mas se apegue em alguma estrutura da palavra e firma nela. E aqui eu vou falar umas 5 que você pode fazer uma reflexão em cima do tópico que nós estamos conversando. Amém? O primeiro está lá em Apocalipse 3, no verso 20. Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, e olha que nós já ouvimos isso hoje, pela palavra da bispa, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, vamos mais além. Quem tem a responsabilidade de abrir a porta? Você. Mas Deus já está falando, presbítero Zanata. Eu estou batendo a porta, mas você tem que abrir a porta. E quando você abre a porta, Ele então vai entrar
dentro da tua casa, dentro da tua vida, para fazer algo extraordinário, para fazer algo diferente, para ter resultado diferente, para fazer um 2003 totalmente diferente do que vem acontecido em todos esses anos da sua vida. Mas ele está falando, nesse final de ano, eu estou batendo a sua porta, mas você tem que abrir. E se você abrir, ele vai cear com você e você com ele. Isso depende de uma ação. E essa ação é justamente o verbo, abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. A responsabilidade de novo vai para você. Abre essa porta, gente. Para com esse orgulho. Para com esse mimimi, deixa Deus entrar e fazer o que Ele precisa e quer fazer para você, porque o que Ele tem é muito maior e melhor do que você possa imaginar. Quantos anos eu resisti isso, quantos anos eu patinei, quantos anos eu errei. E quando a gente olha a palavra, fala, essa palavra, Senhor, é minha, é para mim, é para mim. Eu decidi, irmãos, abrir mão do mundo e estou tentando isso diariamente. Por quê? Porque eu escancarei a porta, a janela, tirei todo o telhado e falei, Senhor, entra, faz o que o Senhor quiser. Só que às vezes, fazer o que o Senhor quiser, vai doer na gente. Mas que doa, irmãos, que doa. Uma das partes das minhas orações, eu confesso a você, é falar, Senhor, se quer me moer, para moer. Se quer me quebrar, pode me quebrar. Mas eu sei que como um bom olheiro, o Senhor vai reconstruir. E quando o Senhor reconstruir, não vai ser mais essa forma disforme. O Senhor vai construir o jarro que o Senhor quer. Mas um jarro de honra. E um jarro que vai servir para levar água a quem precisa. Então essa palavra aqui é Deus falando para todo mundo, mas somente aqueles que têm fome, somente aqueles que têm sede vão conseguir entender. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A segunda, para fortalecer a primeira, está lá em Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Muitas vezes você está correndo de um lado para outro, sem saber o que fazer. E você diz, Senhor, eu te amo. Amém, Ele também te ama. Mas Ele está falando para você nessa noite. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Porque de madrugada, irmão, lá no deserto do tempo, é só você e Ele. É só você e Ele. Muitas vezes você está dormindo mal. E aí eu estou falando para alguém aqui. Deus está me revelando isso. Às vezes você está dormindo mal e não sabe por quê. Senhor, eu tenho acordado toda hora, eu não consigo dormir, eu acordo cansado. E Deus está falando para você nessa noite, ei, acorda para a vida. É eu que estou te chamando. Para nós dois, só nós dois, podermos ter um momento nosso. Um momento de diálogo. Eu vou te ouvir, mas eu também vou falar com você naquele ambiente, lá na madrugada. Quando você me buscar, e buscar de todo o seu coração. Amém? E para fortalecer a primeira e a segunda, ele fala lá em Mateus 11:28-30, onde Jesus declarou, vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que vai tirar isso de você, ele está dizendo, eu vou te aliviar, porque parte vai para ele. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aprendei de mim, e aprendei de mim, e aprendei de mim, e aprendei de mim, e aprendei de mim. Como que eu vou aprender de Jesus? Buscando de alguma forma, abrindo a porta, buscando uma literatura, indo na palavra, indo no louvor. Gilmar acorda de madrugada, vai pegar o teclado dele, vai adorar o Senhor. Quem é de violão, pega o violão, vai adorar o Senhor. Silma pega a sua voz, Silma levanta, numa tonalidade só para você e Deus, e eleva o nome dele. E aqueles que ainda estão indecisos do que fazer, não precisa nem te dizer, meu irmão.
Deus já te falou hoje. Você tem que entender que o que Ele deu para você não é para você. E nem é para você utilizar mais junto das rodas. Mas é para você exaltar o nome dEle. As rodas serão muito maiores. As pessoas vão chorar quando ouvir você tocar. Porque elas estão sedentas de Deus. E elas estão precisando ouvir a voz do seu instrumento. E você tem isso, que Deus já deu para você. Você só precisa entender que não é para você, é para Ele. É para Ele. Então Jesus declarou: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim. Jesus está nos ensinando diariamente. E encontrareis descanso para as vossas almas. O que é alma, gente? O que é alma? Sentimento, pensamento. Isso é alma. E muitas vezes essa nossa ansiedade, essa nossa agitação, esse nosso inconformismo nos deixa vulneráveis. E Jesus está falando: ó, eu vou dar descanso para a sua alma. E sabe por que Ele dá descanso? Porque se você entender que tudo que você está passando, Ele está dizendo para você: ei, eu vou te aliviar, vem para mim, abra a porta. E você vai descansar nele. Tem coisa melhor, irmão? Não tem. E nesse descanso, olha só, a mãe com o menino no colo. Assim como esse menino está no teu colo, é assim que você precisa fazer nos colos do Senhor. Descansar. Porque esse menino confia em você. E você, como todos, assim como esse exemplo, precisa confiar e descansar no Pai. Eu tenho certeza que você, como mãe, na hora certa, você vai dar o leite na quantidade certa, na temperatura certa, na mamadeira certa. Assim é Deus para conosco. Ele vai dar tudo da forma certa, na quantidade certa, da maneira certa. E muitas vezes vai colocar pessoas que aparentemente estão no caminho errado, mas para te abençoar. E receba quando Deus mandar, porque Deus usa quem Ele quiser. Amém? Glória a Deus. E o quinto e último, lá em Isaías 41, fala assim: amados, toda essa palavra é de Jesus. Então quando eu estiver lendo, entenda que é Jesus falando ao teu coração. Lá em Isaías 41, 10, ele diz assim: filho meu, por isso não tema, pois eu estou com você. Filho meu, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Filho meu, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Filho meu, eu segurei com a minha mão direita, eu segurarei, futuro, com a minha mão direita vitoriosa. Gente, só um pai pode dizer isso para um filho. Está na hora de você entender sobre paternidade. Está na hora de você entender que você é filho. Está na hora de você entender que filho anda junto com o pai. Que filho se comunica. Está na hora de você entender que tem que ter esse relacionamento mais próximo. Está aí Rodrigo junto com a sua mãe, independente de tamanho e idade, estão junto. Está aí uma mãe com o teu bebê no colo, estão junto. Está ali uma família lá atrás com seus filhos, estão junto. E é nessa união, nessa unidade, que Deus vai começar de uma forma diferente, a partir de hoje, como foi profetizado, a mudar a sua história, a mudar a sua vida. Mas você tem que abrir a porta, e nesse ceiar com Ele, você ter uma boa relação, você conversar com o Pai, você abrir o teu coração para o Pai. E eu tenho certeza, toda depressão, toda ansiedade, todo medo, todo nervosismo, todo descontrole vão desaparecer, porque Ele tudo pode, e tudo que Ele quer, ninguém pode impedir. Então você tem que começar agora a andar pela fé. Se Ele te falou, vai, vai. Mas se Ele também te falou,
Não vai por aí, não vai, não teima. Filho não precisa teimar com o pai. Teima, mas não precisa. Mas para vocês, para nós, que já temos um nível de maturidade, um nível de conhecimento, não precisamos ser teimosos. Não precisamos enfiar o dedo na tomada para saber o que é choque. Apenas abra a porta do teu coração, para que Ele venha ainda hoje fazer morada. E amados, pelo amor de Deus, peguem todas as palavras que saírem daqui. Se você abrir a porta e Ele entrar para cear com você, ainda o que a bispa disse aqui, ainda esse ano, você vai viver algo sobrenatural. Quando ela falou isso, irmão, veio uma revelação dentro de mim, um frijume que aqueceu aqui dentro, e eu peguei logo essa palavra. É para mim também, e eu quero essa palavra. E ela é para você, irmãos. E você não pode abrir mão, porque eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem esperança, eu sei que você até tem problemas, mas Ele nessa noite está dizendo: ei, quem vai aliviar os seus problemas? Sou eu, Jesus. Então é um momento de entrega, irmãos. É um momento de entrega, é um momento de reconhecimento quem Ele é. É um momento de reconhecimento quem você é. Porque assim, como está acontecendo uma virada de ano, acontece todo dia uma virada de dia. Gente, para mim, um dos melhores momentos do dia é entre meia-noite e meia-noite e meia. É o momento que eu estou sentado, eu e a minha baixinha lá, e aí eu, na minha doidura, eu falo: Senhor, na virada do dia, lá no Éden, o Senhor ia visitar os seus filhos. Aqui, convencionou-se ser a virada do dia meia-noite. Então aquilo que o Senhor fazia lá no Éden, vem fazer aqui no nosso Éden. Venha nos visitar nessa madrugada. E a gente começa a orar, irmãos. E a presença de Deus ali se estabelece. E um juntinho do outro ali. E a penumbra só da janela. E o ventiladorzinho ligado lá. E a gente orando. E é na virada do dia, irmãos, que Deus vinha visitar os dele. E Deus está te procurando nessa noite. Em que momento você quer que Ele venha te visitar? O meu, eu já disse para vocês. Mas qual é o teu melhor momento? Veja qual é esse melhor momento. Abra a porta para Ele. Deixa Ele fazer moradia aí. Você vai ver, primeiro, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Segundo, você vai viver o melhor momento da sua vida, mesmo com os problemas que poderão e vão vir a acontecer. Terceiro, a glória de Deus vai permanecer. Eu disse permanecer com você 24 horas por dia. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado, seja honrado. Amém? Você crê nisso? Então que Deus, baseado no que Ele disse hoje, você só tem que fazer uma tarefinha de casa. E eu vou cobrar isso no próximo culto. Abra a sua porta. Amém? Enquanto isso, eu quero que você fique de pé, que nós vamos orar e adorar o Senhor.